Olá, pessoal. Nesta aula, vamos continuar falando dos fundamentos de I/O e, especificamente, vou tratar de enviando e recebendo dados formatados. Vamos lá. Quando falamos de input stream e output stream, tá? Como já falamos anteriormente, estamos falando de duas superclasses. E, associado a essas superclasses, temos a Buffered Input Stream e a Data Input Stream, que possui como superclasse a Input Stream, e a Buffered Output Stream e a Data Output Stream, que tem como superclasse a classe Output Stream. Ok? Bem, quando falamos em buffer, tá, estamos falando em uma porção da memória onde podemos estar armazenando dados, tá certo? Bom, e o armazenamento em buffer ou buffering é uma técnica de aprimoramento do desempenho de entrada e saída, certo? Bem, quando trabalhamos com buffer para trabalhar com entrada e saída de dados, estamos com o objetivo de otimizar esse fluxo de dados, esse fluxo de bytes, certo? Bom, então você tem a sua aplicação e você tem o seu arquivo e você quer mandar um fluxo de dados. Nós vimos que podemos estar mandando byte a byte, né, com o auxílio da classe File Output Stream, né? Bem, podemos também fazer uma outra abordagem, tá? Podemos ter os nossos dados e podemos armazená-los, esses dados, em uma porção da memória e depois, tá? Esses dados armazenados por meio de uma classe denominada Buffered Output Stream, ou seja, bufferiza os dados de saída, né? Como eu falei, buffer é uma porção da memória que eu vou alocar para quê? Para a minha aplicação. E nesta porção estarei colocando meus bytes. Muito bem. E posteriormente, esses dados são colocados numa file output stream para ser enviadas para o arquivo. Bem, essa técnica, utilizando Buffer Output Stream, é uma forma otimizada de estar enviando bytes. Ao invés de estar enviando byte a byte, que ia consumir um tempo bem maior do que eu agrupar todos os bytes na memória e quando a comunicação fosse estabelecida e tivesse tudo ok, eu mandaria todo um pacote de bytes, tá certo? Então esta é uma forma de você estar o quê? Otimizando o envio do byte e bytes utilizando a classe Buffered Output Stream, certo? Então, cada operação de saída é dirigida para a região da memória, chamada buffer, né, como está mostrado aqui, que é grande o suficiente para armazenar os dados de muitas operações de saída. A transferência real acontece quando o buffer estiver cheio. Então, eu vou armazenando os dados e depois eu transfiro, tá bom? Muito bem. Bom, vamos falar um pouco, tá, da Buffered Output Stream. Vamos agora analisar um diagrama de bloco para entendermos melhor como é que acontece esse fluxo. Então você tem a sua aplicação e o arquivo em um disco, onde você quer gravar as suas informações, tá? Então você precisa de criar, né, estabelecer um canal e os dados aqui no seu programa serão inseridos, tá, por meio da classe Buffered Output Stream, tá, no seu byte, tá, criando assim seus blocos de byte. Posteriormente, esses blocos de byte são o que? Eles são capturados, tá, quando o objeto da classe File Output Stream é executado, tá, levando esses bytes para onde? Para o seu arquivo. A classe Buffered Output Stream empacota bytes da aplicação, tá? Por meio do Buffered Output Stream, evidente. E os bytes são transferidos para o arquivo por meio de quem? Da File Output Stream, tá? Então, o que temos aqui é uma cascata, tá, de classes trabalhando para quê? Para que esses blocos de bytes aqui provenientes da sua aplicação seja armazenado no arquivo, ok? Bom, também usamos, né, a classe Buffered Input Stream quando estamos querendo fazer o quê? Fazer leitura de dados que estão no arquivo
para a sua aplicação, tá? Então você tem os seus dados, então você faz aqui a leitura dos seus bytes utilizando a classe FileInputStream. Esses bytes são bufferizados, né, por meio da classe BufferedInputStream, tá? Eu crio um bloco de bytes e esses blocos de bytes eu consigo acessar aqui no meu programa, tá? Na minha aplicação, e posso aí estar fazendo a leitura e mostrando esses bytes provenientes do meu arquivo, ok? Então temos aí duas classes importantes, a Buffered Output Stream, a Buffered Input Stream, que elas reservam, elas alocam parte da memória para estar trabalhando no envio e no recebimento desses bytes, ok? Muito bem. Bom, eu quero agora falar para vocês sobre a classe Data Output Stream, tá? O transporte de dados formatados. Tá? Muito bem. Então você tem a sua aplicação, né? E na aplicação, anteriormente, eu tinha falado apenas em bytes. Tá? Agora, eu quero, né, na minha aplicação, transmitir informação, transmitir dados para o meu arquivo, só que eu quero transmitir dados o quê? Formatados, do tipo inteiro, do tipo double e do tipo boolean, por exemplo. Bem, para isso, eu tenho que utilizar agora a classe DataOutputStream para quê? Para estar recebendo esses dados formatados e estar codificando esses dados formatados, tá certo? Bem, a partir disso, tá? Eu posso agora utilizar a minha classe BufferedOutputStream, que vai ler esses bytes aqui com essa formatação característica, tá? E vai bufferizar esses bytes na memória, tá? Alocando aí uma porção de memória e armazenando esses bytes. E a partir dessa porção da memória, a partir desses bytes, eu vou criar uma stream de bytes, tá? Utilizando a minha file output stream. Observe que agora eu estou utilizando três classes: a data output stream, a buffer output stream e a file output stream. Para quê? Para que eu possa estar transmitindo dados formatados, certo? Bom, vamos entender aqui o diagrama de bloco da data output stream e data input stream. Então você tem aqui o seu programa, sua aplicação e o seu disco de arquivo. E você quer transmitir, né, dados. Que dados? Inteiro, double, tá? Do tipo, então, dados que tenham tipos específicos, né? Então você vai usar aqui a classe DataOutputStream, tá certo? Então você vai mandar dados já definidos na sua aplicação. Bom, posteriormente você vai aqui precisar da BufferedOutputStream para criar os pacotes de dados. E finalmente, com esses pacotes lá armazenados, você pode transmitir os bytes para o seu disco de arquivo, tá? É assim que funciona a comunicação I/O, utilizando essas três classes, tá? A Data Output Stream, Buffer Output Stream e File Output Stream, quando eu tenho os dados na minha aplicação e quero escrevê-los num arquivo, tá? Bem, mas pode ser que seja o contrário. Eu estou com os dados aqui na minha aplicação que eu armazenei e quero ler esses dados. E esses dados estão formatados, eles possuem uma codificação específica. Então eu vou ler esses bytes novamente utilizando a file input stream, vou bufferizar esses bytes para realizar uma comunicação mais rápida. Depois vou ler esses bytes e vou inserir e avaliar aqui a formatação deles para assim eu poder estar na minha aplicação trabalhando com os bytes formatados de forma adequada, tá? O que for double, que estava armazenado aqui um double, eu leio um double aqui, e o que for inteiro aqui, eu leio aqui, ok? Agora, eu quero tratar com vocês um pouco de mais detalhes sobre as classes Data Output Stream e Data Input Stream. Bom, a classe Data Input Stream implementa a interface Data Input e a classe Data Output Stream implementa a interface Data Output. Tá? Bem,
Essas interfaces, elas possuem métodos, tá, para formatar dados dos tipos primitivos e strings. Vamos entender como é que é possível estar enviando e recebendo dados formatados no Java. Existe um conjunto de métodos, tá certo? Onde você pode estar fazendo a leitura dos seus dados formatados provenientes de um arquivo, bem como um conjunto de métodos em que você pode estar escrevendo num arquivo ou em algum dispositivo dados formatados, tá? Todos esses métodos vêm da interface aqui, data input, né, para leitura, e data output, tá, para escrita, tá certo? Bem, nós vamos trabalhar com alguns métodos desses na prática para vocês verem como podemos usar a data output stream e a data input stream em cascata com a file, né, a file input stream e a file output stream e a buffered output stream e a buffered input stream, tá? Então vamos estar trabalhando com essas três classes no exemplo prático que eu vou mostrar para vocês, ok? E até a próxima aula.